Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 3, Atendimento de Emergência. O paciente foi conduzido ao lar pelos amigos que o trouxeram à reunião e em busca de socorro especializado. Antes, porém, da saída, foram orientados pelo presidente que recomendassem ao enfermo retornar à instituição, a fim de receber esclarecimentos sobre a sua problemática, contudo, num estado de lucidez que o capacitasse a entender a ocorrência perturbadora de caráter obsessivo. Foi então que os amigos narraram não haver sido aquele um episódio único, senão que se apresentara mais grave do que nas vezes anteriores, atingindo o relacionamento familiar e social que se deteriorava cada dia mais. Comprometeram-se a cooperar com o amigo, interferindo no seu comportamento e vindo também eles, a fim de mais entenderem as propostas do Espiritismo. Mais tarde, aproximadamente 1h da madrugada seguinte, quando todos os labores da sociedade haviam sido atendidos como de hábito, nosso mentor convidou-nos a visitar o indigitado espírito que se encontrava em recinto próprio, onde se realizavam as atividades mediúnicas de socorro desobsessivo. Impossibilitado de evadir-se do local e de dar vazão aos sentimentos agressivos, mantendo a linguagem imprópria e agressiva, Dr. Bezerra solicitou ao irmão Elvídio permissão para um atendimento especial ao enfermo espiritual, no que foi prontamente aceito. Vociferando, em estado de quase loucura, em cuja conduta percebemos que se tratava de um hipnotizado por inclemente dominador de consciências do mais além, nosso Germano aplicou-lhe energias vigorosas a fim de que se acalmasse lentamente, o aquietando, para que fosse possível um diálogo proveitoso. Diminuída a incidência hipnótica do agente dominador, o enfermo espiritual pareceu recuperar a razão, sem mudar a atitude mental odienta. Bem sabemos, querido irmão, dirigiu-lhe a palavra o nosso amado Dr. Bezerra, que você se encontra em grandes sofrimentos que o desvairam, induzindo-o a comportamentos injustificáveis, quais, entre outros, utilizar-se do invigilante amigo que trouxe até aqui, com a expressa finalidade de provocar pânico e desconforto na reunião. Identificamos o caro amigo na sua condição de membro ativo da organização anticristã, que ora se esforça por gerar distúrbios entre os novos discípulos de Jesus afeiçoados à revelação espírita. Não nos surpreendeu, portanto, a sua intromissão na reunião, porque sabemos de como a organização maléfica vem atacando os servidores do bem, que resvalam nos compromissos, deixando-se atrair pelas frivolidades e disputas inúteis por cargos e projeções enganosas, dividindo-nos em grupelhos que se antagonizam. Acreditamos que os seus chefetes estão informados de que nos encontramos os que amamos Jesus, apostos para o serviço de preservação dos valores doutrinários e comportamentais na sua seara, embora reconhecendo as próprias imperfeições. Não foi coincidência o que ocorreu na reunião em que o irmão amigo se adentrou com balbúrdia e desacato. O ato faz parte de um programa muito bem elaborado para desarticular o movimento que cresce e ampara os filhos do Calvário. Nada obstante, o Senhor, que vela por todos nós, estabeleceu critérios de defesa em benefício daqueles que lhe são fiéis e foi possível impedir que se concretizassem os seus planos nefastos. O visitante desencarnado mantinha-se silencioso, embora a expressão facial demonstrasse a revolta que exalava e o rancor de que sentia possuído. Impossibilitado de soptar por mais tempo a revolta que o asfixiava, bradou um pouco agitado. É covardia o ato de aprisionar-me, de deter-me no intento de que me trouxe aqui sob ordens superiores daqueles que governam muitas mentes e se preparam para o grande enfrentamento. Veremos quem será o vencedor. Se os hipócritas membros da aberrante farsa espírita ou aqueles veneráveis mantenedores da fé viva, herdada no passado histórico que nada pode destruir. Dr. Bezerra, ao demonstrar sincera compaixão pelo atormentado, redarguiu com ternura e bondade. Os diretores espirituais da casa agredida não se comportaram de maneira covarde, porquanto foram vítimas da maneira indigna como foram surpreendidos pelo caro amigo, que invadiu as fronteiras da instituição. Utilizou-se de um pobre desequilibrado para intimidar a multidão, assustá-la e deixar
A impressão de que a mensagem que aqui se vivencia é geradora de loucura, como se apregoava no passado. Os servidores de Jesus Cristo não operam a sós, sempre assistidos por aquele que lhes é o modelo superior e ao qual se oferecem em regime de totalidade. O amigo é que teve o atrevimento de permitir-se o escândalo, sendo, portanto, impedido de executá-lo em totalidade, conforme o havia planejado. Mas o nosso objetivo não é a discussão inútil, o jogo de sofismas hábeis e postergadores da verdade. É sim atender às suas dores e confortá-la, resgatá-lo da situação vergonhosa em que se encontra, para a liberdade que o Evangelho concede aos seus seguidores, conforme a promessa do Senhor, de que na busca dessa verdade se encontra a legítima libertação. Mas eu não necessito de sua ajuda nem a desejo. Sou livre e permito-me participar das hostes em que me encontro por vontade própria. Engana-se, meu amigo, retrucou o mentor. Você, como outros membros da sombria organização, foram arrebatados no túmulo, que enfrentaram com muitos problemas conduzidos na terra e submetidos aos métodos de lavagem cerebral e de dominação de cruéis verdugos da humanidade em regiões degradantes da erraticidade inferior, onde desafortunados antigos edificam o seu reino de terror, utilizam-se de métodos infames, submetendo-nos à hipnose ultrajante para roubar-lhes a vontade, mediante a qual lhes anulam o discernimento e tornam-nos verdadeiros sonâmbulos, sob comando hediondo. Não concordo com a informação porque tenho lucidez para fazer aquilo que me parece melhor e a cuja tarefa me entrego com alegria, como o desforçar-me dos males que me foram impostos pelos traidores do verdadeiro evangelho. Lamentamos informá-lo, frisou o doce médico, de que as suas não são reflexões próprias, senão reflexos das ideias que lhe foram impostas. Nosso maior anelo, porém, é auxiliá-lo na conquista da harmonia interior e da paz, porque o mal nunca pode ser instrumento de saúde ou de bem-estar. O irmão encontra-se vencido pelas energias deletérias de seus manipuladores, qual ocorre com outros em estado agônico semelhante. Desconhecedores da paz interna acostumaram-se às sensações fortes do ódio e às emoções desnaturadas da amargura, envenenando-se com os tóxicos emitidos pela própria mente em desalinho. Veja o estado deplorável em que se encontra, suas vestes, sua aparência, seu desequilíbrio emocional e logo constatará, não passa de um autômato comandado à distância. Jesus aguarda a fim de proporcionar-lhe a consciência de si, a opção lúcida para a vida plena. Não insista, revidou o exaltado, nessa argumentação estúpida, porque mais me assula a animosidade. Tanto detesto o seu Jesus quanto a sua imposição e sou obrigado a ouvi-lo sob sua dominação. Submetido estou agora porque a minha vontade não é respeitada, sendo obrigado a escutar-lhe as alegações estúpidas. Posso imaginar os seus sofrimentos, interrompeu-lhe o psicoterapeuta espiritual, para que se compraz em situação de tal natureza. Em respeito, portanto, à lei de escolha e de liberdade de consciência que vige o universo, concordo que o amigo possa partir, sem qualquer impedimento de nossa parte. Após um átimo em que ambos ficaram em silêncio e se experimentava a psicosfera ambiental e o reflexo das silenciosas súplicas ao Senhor que todos faziam em benefício do irmão enfermo, nosso mentor concluiu: permita-nos então orar com você. Não, detesto a prece e não tenho nenhum compromisso nem com você, menos com ela. Mas serei eu a fazê-la e não um amigo. Somente lhe solicito ouvi-la. Desculpa, gente. Não posso. A prece faz-me muito mal, porque me reconduz a situações que não desejo reviver. Essas situações referidas são as que antecederam a sua adesão compulsória ao comportamento atual, no qual foi necessário esquecer o passado de graves erros, mas também de momentos de amor e de esperança. Não necessito de um e nem de outro. Agasalho no coração a certeza da vitória sobre os inimigos e, portanto, a compensação que virá. Todavia, passado o momento eufórico do aparente êxito, qual a meta do viver? Eita, que a gripe tá pegando. Cadê? Já não tendo aqueles a quem chama inimigos a combater, quais motivações experimentará para continuar as lutas? Isso não importa, pensarei depois. Agora é o seu momento.
Apenas um momento lhe peço. O espírito começou a chorar de desespero, porque o diálogo, embora rápido, de alguma forma despertou-lhe impressões adormecidas no inconsciente que o levaram às lágrimas. Nesse momento, o Dr. Bezerra exorou a proteção de Jesus em favor do indigitado, emocionando-nos com a rogativa ungida de compreensão, piedade e espírito de misericórdia em seu benefício. Enquanto orava, uma suave claridade desceu sobre todos nós, e uma onda de perfume proporcionou-nos emoções espirituais de alto teor. As últimas palavras do benfeitor selavam a rogativa com um apelo de compaixão. Sois o amor não amado, que o mundo não considerou, embora fosseis a luz do mundo e a porta de salvação. Assim, apiedai-vos do irmão que enlouqueceu em circunstâncias infelizes no passado e perdeu o rumo. Trazei-o de volta ao vosso rebanho, vós que nos ensinastes a deixar 99 ovelhas para ir em busca apenas de uma que se extraviou. Compadecei-vos, Senhor, e protetor dos infelizes do nosso irmão em desalinho, ajudai-o a despertar para a vida, para a verdade, e abençoai-nos a todos. A voz foi embargada pela emoção superior, o ambiente saturado de vibrações especiais. Nesse instante adentrou-se o espírito em vestes franciscanas, primitivas, aureolado de claridades sublimes, com as mãos distendidas, que se dirigiu ao invasor aturdido e disse-lhe: Diácono, Jesus te espera desde há muito. Não fujas do aguilhão, nem abandones a tua cruz. Venho buscar-te em nome dele. Não recalcitres mais, este é o teu momento de libertação. Há quanto tempo aguardamos por essa oportunidade? Tomado de espanto e com os olhos desmensuradamente abertos, e pronto, espontâneo e volumoso, ele gritou: Humberto di Revortorto, Dio vi benedica Graziele Mili. Gente, não consigo falar isso não. E atirou-se nos braços abertos do bem-aventurado, vertendo pranto renovador que se assemelha de uma cascata. Havia rompido o dique que o continha e agora se espraiava. O visitante espiritual tomou nos braços o companheiro desmaiado, olhou-nos de maneira inovidável e sorriu suavemente num gesto de agradecimento sem palavras que ficaria impresso em nosso ser para sempre. As vibrações que paravam no ar eram sonoras, provenientes do mais alto, e não podíamos sopitar os sentimentos de amor, respeito e gratidão, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Iniciava-se o labor para nós outros, que parecia de maneira inusitada e inesperada, o que certamente não era para o nosso mentor. Como o benfeitor deveria saber, estava preparado para recepcionar o irmão diácono e devia conhecer-lhe a história de modo a manter diálogo memorável que foi estabelecido, culminando com a visita do bem-aventurado discípulo de São Francisco de Assis. Venturosos dias do passado. Somente a força do amor, sem melindres, nem retentivas, para conseguir o verdadeiro milagre da transformação do desvairado e facultar-lhe a oportunidade que vinha sendo adiada para modificação interior. Eu peguei o capítulo inteiro porque senão ia ficar sem sentido. Esse atendimento ao espírito que acompanhava, né? Até ontem a gente estava vendo aquela parte da reunião onde entrou uma pessoa alcoolizada dentro do centro espírita no momento da reunião, e ele foi socorrido. Nós entramos aqui no consenso, né, de interpretação de que a casa espírita, como qualquer outro lugar, é feito para acolher, então não é feito para espantar a pessoa, para tirar ela do local, pelo contrário, é para acolher. Ali ela precisa de auxílio, de ajuda. E aquele ser que estava alcoolizado, ele estava sendo manipulado por um espírito inteligente, mas moralmente atrasado, que se diz ser lá da época da Idade Média, inquisitora, que também tinha conhecimentos dentro da sua doutrina religiosa, ligado à católica, né? E ele achava que ele era o dono do conhecimento, que o espírita não pode adentrar no seu mundo. Revoltado com os espíritas, com a casa espírita, utilizou aquele ser para fazer uma cena dentro do centro, que as pessoas tivessem medo, que as pessoas
né, se espantassem e talvez até não voltassem à casa espírita. Então, a ideia de perturbar o ambiente espírita é que as pessoas que vejam não queiram voltar. Então, ele utilizou aquele ser para isso. Quando Bezerra de Menezes e a equipe vai conversar com ele, e ele está preso energeticamente para ouvir o que o Dr. Bezerra diz, ele fica furioso. Ele fala, você só está falando comigo porque você é covarde, porque você me prendeu. Porque se você não me prendeu, eu não te dou ouvido, eu não quero saber o que você tem para me dizer. O Dr. Bezerra foi, né, alguns momentos aqui, eu até sublinhei, né, ele fala que, o Dr. Bezerra fala, eu entendo a sua dor, eu quero confortar, eu quero te resgatar para o bem, eu quero que você siga de verdade o evangelho. Você foi tapeado, você foi ludibriado, você acredita em coisas que não são verdades. Eu estou aqui para tentar te mostrar o que é a verdade. Existe a vida após a morte, existe a continuidade do espírito, né? Nós evoluímos, nós não precisamos desejar o mal a ninguém, nós não precisamos fazer mal a ninguém. Cada um é responsável por si próprio. E por mais que o Dr. Bezerra tenta colocar ele dentro desse contexto, ele reluta. Ele quer agredir, ele quer debater. E o Dr. Bezerra fala, olha, eu não estou aqui para ficar debatendo com você, eu não estou aqui para dizer que eu sou a verdade e você é a mentira, mas tem coisas que você acredita que de fato só está te fazendo sofrer, está te trazendo sofrimento e está trazendo sofrimento para aqueles com os quais você anda, com os quais você também perturba, devido à sua perturbação íntima. Então ele tenta mostrar que quanto mais conhecimento a pessoa tem no que é verdadeiro, ela se liberta. Ninguém vai conseguir prender ela, ninguém consegue escravizar ela. E que ele, achando que tem uma consciência liberta, na verdade ele está sendo escravo de coisas que plantaram na cabeça dele. Ele está seguindo coisas sem raciocinar. Ele tem conceitos já pré-concebidos aí, que ele se tornou uma verdade para ele sem refletir. É a mesma coisa quando a gente vai em um local que tem os rituais, às vezes a gente acha absurdo, né? Como eu já fui em igreja que fica ajoelha, levanta. Poxa, as pessoas que não conseguem ajoelhar, as pessoas que estão numa cadeira de roda, por exemplo, ou que tem uma deficiência física, uma limitação física, essas pessoas vão para uma igreja que tem que ajoelhar, como é que elas se sentem? É um ritual. Deus, Jesus, a equipe espiritual não vai atender só os que ajoelham, atende qualquer um. Se está acamado, não consegue ir lá no seu centro, na sua igreja, essa pessoa não vai ser atendida? Então tem coisas que, né, no nosso raciocínio lógico, a gente fala, não tem cabimento um troço desse, eu não preciso ajoelhar. Ajoelhar é figurado. Ajoelhar significa você se rebaixar, não no sentido humilhar, mas você se colocar numa posição abaixo de Deus, porque às vezes quando a gente conversa com Deus, a gente é tão sem noção, que às vezes a gente fala com Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Ou seja, quebra o galho aí, faz por mim que eu não tô conseguindo fazer, me ajuda a fazer aí, ô gênio, resolve para mim o problema. Então a gente se coloca naquela posição meio que igual, né? Mesmo estando ali no mesmo nível que Deus. Então, quando se fala simbolicamente, ajoelha e roga a Deus, pede a Deus, é para você se colocar numa posição humilde. Não é para, de verdade, você ajoelhar os seus joelhos físicos, o seu corpo. E as pessoas levam isso tão ao pé da letra que se torna um ritual. Você tem que ir naquele local, você tem, agora é o momento de ajoelhar, ajoelha. Agora é o momento de levantar, levanta. Agora é o momento de... E não tem isso. Para você chegar em Deus não precisa de ritual. Basta você ficar quietinho no teu canto, orar, pedir com humildade, pedir com resignação, sabendo os seus limites quais são, tendo consciência da sua atual situação, aquilo que você fez por merecer. Porque tem muita coisa que a gente se coloca como vítima. Oh, Senhor, eu não mereço estar passando por isso. Por que o Senhor está deixando passar? Então, aqui ele coloca pra gente algumas reflexões do tipo assim, nós não temos que seguir tão fielmente o homem. Nós não temos que seguir o que os outros falam.
A gente tem que buscar a lógica do que está sendo falado. Por isso que a doutrina, ela liberta de verdade, porque ela manda a gente estudar. Esses dias atrás, uma pessoa falou para mim, eu queria entender um pouco mais sobre as perturbações espirituais. No canal do YouTube, o rapaz se manifestou. Ele falou que tem um filho autista e gostaria de ter mais informações. O que eu passei para ele no momento? Eu falei, vamos lá, entra no canal, estuda, procura se informar a respeito, através de estudo. Não adianta ele querer que eu passe para ele uma receita pronta. Olha, o teu filho é autista porque na outra encarnação aconteceu isso com ele. É absurdo se eu fizer um troço desse. Eu estou infligindo justamente uma dos nossos estudos aqui. Se eu quero saber o que se passa comigo, eu tenho que correr atrás disso. Eu tenho que estudar a minha vida, estudar aqueles que estão em volta. Eu tenho que buscar saber por que eu passo por determinadas situações. Ninguém pode trazer uma receita pronta para mim. Se um cara fizer uma receita pronta e falar, Patrícia, você está passando pela poliomielite, porque você foi péssima na outra vida, porque você matou, porque você roubou, porque você estuprou, você era um homem, Se alguém falar um absurdo desse para mim, eu não posso acreditar. Ninguém tem esse dom de saber quem fui eu no passado, o que vai acontecer comigo no futuro, porque não foi permitido nem a mim mesmo saber. Então ninguém sabe o que se passa comigo. Ninguém vai poder me dar respostas. O Espiritismo não vai te trazer respostas claras. Não é o gênio da lâmpada. Não vai resolver seu problema. O Espiritismo vai te dar condições, através dos estudos, de você refletir sobre o que passa, sobre as situações que você tem, sobre o conhecimento que você acredita ser bom para você, que realmente te traz benefício, e aquele conhecimento que você adquiriu e que, infelizmente, era só um degrau. Mas você não pode ficar parado nele, você tem que buscar mais. Eu não digo que qualquer outra religião seja menos do que o Espiritismo. O Espiritismo, na verdade, ele vai acabar sendo um apoio para todas as religiões. Ele em si só não vai ser uma religião. Ele vai ser aquele que vai dar condições às outras religiões de evoluir um pouquinho mais. Porque ele traz respostas, ele traz estudos que fazem a gente abrir a nossa mente. Acabar um pouco com essa história dos dogmas, acabar um pouco com essa história de que sem a igreja não há salvação. Não é isso, é sem a caridade, é sem as nossas ações boas. Isso sim é que vai nos levar. Não adianta eu seguir uma igreja, uma placa, determinado culto, tá lá batendo carteirinha, fazendo minha parte de dízimo, de pagar alguma coisa na igreja, e a minha conduta continua sendo arrogante, sendo soberbo, achando que eu sou melhor do que os outros, que aquilo que eu aprendi é que é a verdade. O que o outro não sabe, ele sabe menos do que eu, então ele é passível de ser dominado, porque eu tenho o poder do conhecimento e o outro não. Quando eu digo que a doutrina pode dar as mãos às outras religiões e ajudar a levantar um pouco na base estrutural de conhecimento, eu não estou colocando o Espiritismo como se fosse o sabedor de tudo, mas é uma condição de evoluir o que já sabem. Ele não é melhor do que ninguém, mas ele tem um pouquinho mais de conhecimento aprofundado da espiritualidade. Pode ser que surja lá na frente algum outro tipo de religião ou de uma prática religiosa que venha a ser ainda melhor do que o Espiritismo. Eu tive conversando com umas pessoas, eu ainda não sei sobre o assunto. Se eu falar muito, eu vou falar besteira. Mas eu estive conversando com umas pessoas que estão estudando física quântica, né? Eu sou péssima na parte de ciências, na parte física, química. Eu sempre fui péssima para isso aí. Eu não consigo, a cachola aqui não consegue entender. Mas conversando com algumas pessoas que falam sobre física quântica, ela aceita a vida após a morte, ela aceita o perispírito, ela aceita a pluralidade da existência, porém, ela vai na parte física, ela atua nessa parte física. Aí, partindo dessa física quântica, desse movimento novo que está surgindo aí, que já não é tão novo assim, para mim porque eu estou começando a entender um pouquinho agora,
Tem uma outra religião que ainda cultua ritual. Eles têm ritual, eles não tiraram o ritual, parecido com o ritual Umbanda, da Umbanda. Tem algumas roupas próprias que eles utilizam, porém eles fazem um tratamento de cura na pessoa, utilizando essa parte da física quântica. Eu não sei o nome dessa nova religião aí, ainda estou pesquisando. Então, assim, tá tendo uma mistura da parte espiritual com a parte da ciência para trazer cura para a matéria, para pessoas que têm comorbidade, que têm alguma doença no DNA. Então eu fui buscar isso lá na Google, no YouTube, até para poder ver se eu consigo achar um plano B para minha saúde, que infelizmente tá piorando. Então a gente vai procurando saída, né? O plano A eu tô indo, não tá dando muito certo, tem coisa que não tá funcionando, então nós vamos procurando o plano B. E aí eu percebi que através dessa união aí, desse pessoal que estuda física quântica com esse pessoal que tem um certo ritual porque entende esse lado espiritual, tá surgindo uma nova mentalidade. Eu não vou saber dizer para vocês se isso já é um avanço da linha espírita junto com alguma coisa ligada à matéria, que é o que as leituras nossas dizem, né? Que um dia o espiritismo vai se unir totalmente à ciência e à religião e dali vai vir algo mais evoluído. Eu não sei se já é isso ou se é um ensaio para isso. Eu estou pesquisando, mas é uma esperança. Já existe aí um faixinho de luz no final do túnel, né? As coisas vão mudando. Então, não é porque hoje eu sou espírita, que nós estudamos as obras do Kardec, que eu vou ficar presa somente a isso, né? Algumas casas, como seja, por exemplo, que eu frequento, eu sou trabalhadora e me considero trabalhadora da casa, apesar de estar um pouco afastada agora. Ou seja, ele tem atividades paralelas. Então, lá é espírita, se estuda o Kardec, pratica a caridade, mas tem portas abertas que são espiritualistas. Então, tem reiki, tem apometria, tem constelação familiar, tem tratamentos alternativos. E eu acho que é nesse ponto que algumas casas vão começar a mudar. Tem casas que são propriamente kardecistas, só estuda Allan Kardec e fica naquela, né, na base, como é o Caminho da Luz. O Caminho da Luz é só a base, é Allan Kardec, é seguir Jesus. Não tem nada espiritualista ali. Tem a prática da caridade, mas é fechadinho. É disciplina total nos estudos do Allan Kardec, seguindo o Evangelho de Cristo. Tem outras que já estão abrindo porta para o plano B, para o C. Eu, Patrícia, não gosto de ritual, seja ele qual for. Até a água fluidificada, eu sou meio invocada com ela, né? Eu faço a fluidificação da água quando é permitido, eu bebo água fluidificada quando é necessário, porém, eu acho assim, às vezes me foge um pouco essa lógica. Você vai lá, fluidifica uma garrafinha de água. A pessoa vai lá no centro, leva a garrafinha de água, você vai lá e fluidifica a água. Aí é pedido para essa pessoa para que ela beba 3 golinhos de água por dia. Peraí, gente. Eu tô gripando. Aí você pede para a pessoa beber 3 golinhos de água no dia. Se a garrafinha for acabando, você vai lá e preenche a garrafinha para você tomar aquela água por 7 dias. Depois você volta no centro, leva outra garrafinha, vai fluidificar a água de novo, tá? Mas se a água tá fluidificada, se eu vou preencher, eu preciso que alguém me explique isso, porque eu realmente não consigo entender essa lógica. Se eu vou preencher essa garrafinha aqui e a fluidificação dessa água já vai pegar água nova, não faz sentido eu ter que pegar uma outra garrafinha na outra semana, porque vai estar aqui fluidificada, certo? Então não seria mais certo eu pegar uma garrafinha dessa, quando chegar na minha casa, e derramar essa água todinha num filtro de 20 litros? Os 20 litros todinho ali vai estar fluidificado. Pela lógica seria isso. E eu vou beber água ali fluidificada pro resto da vida. Uma das coisas que passa pela minha cabeça é essa. Outra coisa que passa pela minha cabeça.
Se a fluidificação de uma água é você estar fazendo uma oração, o De Luca mesmo faz isso direto. Ele vai fazer a abertura de um vídeo dele, um estudo, uma mensagem que ele vai passar nos vídeos dele, ele fala, gente, coloca uma garrafinha de água do lado ou um copo de água do lado. Enquanto a gente estiver aqui fazendo oração, falando coisas boas, a água vai estar sendo fluidificada. Ou seja, não precisa nem do médium. A pessoa está ali fazendo a prece e tal e fluidificando a água. Porque quem está assistindo o vídeo está em oração tal, e a água já vai estar sendo fluidificada. Independente se eu estou lá com a mão exposta em cima da água ou não. Eu posso estar aqui de braço cruzado, mas eu estou pensando em Jesus, estou fazendo minha prece, a água está aqui aberta, né? A gente abre a garrafinha e deixa, essa daqui é com gás, mas a gente pede uma água sem gás, por exemplo, para não ter uma composição, né, tão forte aqui, para ela ser neutra. Então você abre a garrafinha, ela está fazendo sua prece, mesmo que você estiver de braço fechado, você não precisa ser médium para isso. Terminou o vídeo do De Luca, ele fala, bebe um pouquinho da água e depois o resto você deposita num recipiente e vai misturando a água para você beber. Ou seja, você não precisa de um médium para poder estar fluidificando uma água. Então, por que eu preciso levar a garrafinha no centro espírita para fluidificar? Se dentro de casa, através de uma oração, eu mesmo posso fluidificar. Então, eu questiono. Não sei a resposta ainda disso, talvez por ignorância, por falta de buscar ainda mais conhecimento, mas não entra na minha cabeça a questão da água fluidificada. Como eu falei, fluidifico, trabalho em cima dela, ajudo pessoas com isso, recebo ajuda quando eu faço meus tratamentos, a mesma situação, eu levo garrafinha de água para casa, mas tem algumas coisas que para mim acabam se tornando meio que ritual, e eu não aceito. Mesmo uma água fluidificada para mim, eu vi um rapaz na palestra que eu dei lá no Seja, ele levou acho que umas 8 garrafinhas de água. Aí ele falou, eu trouxe garrafinha para fluidificar para a família inteira. Isso me assustou, porque eu falei, Jesus, né? É como em Aparecida do Norte. O pessoal fica levando vela, vai ajoelhado, subindo escada, faz aquela romaria toda para poder levar a vela do tamanho da pessoa, acender por conta de uma graça ou porque está fazendo um pedido. São rituais. Não garante que você levando uma água você vai ser tratado, não garante que você ajoelhado vai ser tratado, não garante que você vai acender uma vela do seu tamanho que você vai ser tratado. Mas a fé da pessoa cura, isso a gente sabe. Se a pessoa acreditar que aqui dentro tem remédio e ela vai tomar acreditando que aqui tem remédio, aqui vai ter remédio. Aqui em casa aconteceu uns anos atrás, o meu telhado quase voou. Veio um vento de 120 quilômetros, meu filho tinha na época uns 9 anos de idade, e na frente de casa era box, a frente todinha, na parte de cima, eu tinha mandado colocar um box, então aquele plástico, né? Conforme ventou 120 quilômetros, a força do vento levantou o box, ficou eu e meu filho de 9 anos segurando aquele box, para que ele não levantasse totalmente, correndo o risco daquilo escapar e pegar a perna da gente e cortar. Mas a gente ficou ali, segurando o box para que ele não levantasse totalmente e o telhado não fosse pro ar. São 84 telhas. Se uma levanta, levanta todas as outras juntas. É um sobrado alto, então era perigoso e a gente ficou ali enfrentando. Era um dia 12 de outubro, não lembro que ano, mas ele tinha 9 anos de idade, hoje ele está com 26. Então nós seguramos aquilo e eu falei para ele, Rafael, vamos orar. Era dia 12 de outubro, era dia de Nossa Senhora. Falei, vamos orar para Nossa Senhora. Aí comecei a fazer oração e segurando aquele box. Passamos um aperto de uns 15 minutos mais ou menos. Mas foram uns 15 minutos assim, sabe, intermináveis. Quando tudo aquilo passou, eu cheguei na escola e comentei com uma servente da escola que eu tinha um carinho muito grande por ela por mim. Aí eu falei, poxa, meu telhado quase voou, eu vou ter que fechar a frente de casa, vou ter que colocar lá bloco, tirar aquele box, porque não deu certo. E eu gastei muito dinheiro com aquilo ali. Aí ela falou, coloca, faz a sua parte, coloca o bloco. Mas eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou em Aparecida do Norte, eu vou trazer uma imagem de Nossa Senhora. Porque foi no dia de Nossa Senhora e foi Nossa Senhora que não deixou aquele box voar em vocês, porque vocês iam perder as suas pernas se aquilo ali cortasse vocês. Porque a força de uma mulher e uma criança é só Deus para explicar mesmo da gente ter segurado aquele box. Era uma frente inteira, pensa, 5 metros de largura por uns 2 e pouco
não mais de 2 de altura. Então, para a gente segurar aquilo ali, foi a espiritualidade ajudando, sem dúvida nenhuma, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ela foi para Aparecida e tal, e trouxe uma imagem para mim que deve ter em torno de uns 50 centímetros, bem grande a imagem. Ela falou, eu pedi para o padre benzer essa imagem. Você coloca essa imagem em cima da sua casa, deixa próximo da janela que você vai fazer. Eu sempre gostei daquele negócio de altarzinho, né? Apesar de ser espírita, eu sempre gostei. Uma grutinha, alguma coisa assim, nos lugares que eu visito, que tem gruta, que tem uma imagem, eu sempre tiro foto, eu acho legal. Aí eu peguei e falei, vou fazer um altarzinho para ela. Aí eu coloquei bloco em volta de casa e tal, fiz a alvenaria bonitinho e fiz a grutinha dela do lado da janela. A imagem, eu sei que não faz nada, gente. A imagem, eu tenho certeza que a imagem não faz nada, né? Mas aqui em casa, eu tenho foto do meu marido. Meu marido é desencarnado há mais de 18 anos. Quando eu tenho saudade dele, eu olho para a foto e mato saudade. Eu não fico no pé aqui da foto, ele está aqui na minha frente. Eu coloquei um painel aqui na minha frente, tem a foto do meu marido. Eu não fico aqui rezando para a imagem. Mas é uma imagem que me reflete uma sensação boa. Eu tenho foto do meu melhor amigo, então quando eu olho eu dou risada, porque ele é palhação. Eu tenho foto do meu filho, que é uma ternura dentro do meu coração. Então, a foto do Mike, do meu cachorro. O Mike tá aqui do meu lado, vivinho. Mas eu gosto de imagens que traz sensações boas. Então, tenho imagem de Francisco de Assis na minha casa inteira. Aonde vocês andarem aqui tem estátua, tem quadro, tem pintura, tem cerâmica, tudo Francisco de Assis. Vocês vão falar, nossa, ela é, né, fanática por Francisco de Assis. Não é fanatismo. Eu vejo a imagem de Francisco, me traz calmaria, me traz boa sensação. Então eu coloquei aquela imagem, fiz a grutinha dela, coloquei um vidro, né? E desde que eu coloquei aquela imagem, nunca mais. Isso já tem muitos anos. Meu filho tinha 9 anos, hoje ele tem 26. Façam as contas aí. Nunca mais eu tive medo do meu telhado voar. Tá certo, coloquei o bloco lá na frente. Isso impede a passagem do vento? Sim. Mas tem a ponta do telhado lá fora, que se levantar a ponta do telhado, que é o beiral, levanta as 84 telhas. Mas nunca mais eu tive esse medo. E já ventou muito de lá para cá. Aqui é um lugar alto, venta. Mas eu não tive mais esse receio. Porque eu tenho a confiança, não só na questão da imagem, mas tudo que foi depositado naquela imagem. A confiança de que Nossa Senhora vai cuidar da minha casa. A confiança de que a casa está sendo protegida por Nossa Senhora. Então aquilo foi um marco para mim. A imagem em si não faz nada. Eu não ajoelho lá nela, fico rezando, colocando vela, nada disso. Mas, coincidentemente ou não, eu que sou Santo Tomé, depois que eu coloquei aquela imagem lá em cima, nunca mais aconteceu nada de grave na minha casa. A casa está sendo abençoada. Então, o que o padre depositou na hora de fazer a bênção na imagem, o que aquela amiga depositou de querer me trazer algo que me confortasse, e o meu desejo de que a imagem que ficasse ali fosse, através dela, o plano espiritual, acreditasse no meu sentimento, na minha fé e me ajudasse com a casa, tá ali. Nunca mais aconteceu nada na minha casa. Grave, não. Lógico que casa dá pepino, como eu já venho na semana passada falando para vocês, vazamento, não sei o que e tal, mas aí é da casa, né? Uma hora acontece. Mas coisa grave como acontecia direto coisa grave aqui. Eu passei muita pindaíba nessa casa. Então não estou dizendo para vocês, arrume uma imagem e coloque dentro de casa. Mas tem coisas que funcionam. Como tem pessoas que falam, estou bebendo uma água fluidificada e estou sarando na minha doença. Não é a imagem, não é a água. Isso são meios que nós encontramos para nos ligar. Às vezes a gente é tão materialista, tão apegado à matéria, que a gente precisa de matéria para se ligar com o plano espiritual. Olha como o negócio é. Só falar não vai resolver. Então, nesse atendimento que foi feito a esse ser aqui, não adiantava apenas falar. Vocês viram que quando ele foi tocado aqui, quando ele viu
Francisco de Assis ali na frente dele. Quando chegou a ajuda de algo que fizesse sentido para ele. Tudo que estava sendo falado não fazia sentido, tinha que ser algo palpável. Aí ele se emocionou, aí ele se entregou, ali ele se rendeu. Nós nos rendemos de acordo com a capacidade do nosso conhecimento. Pode chegar Jesus aqui em pessoa e falar: Patrícia, faz tal coisa que vai dar tudo certo. Se eu não reconhecer Jesus, se ele aparecer para mim em forma de mulher, por exemplo, eu vou falar: tem coisa estranha aí, não vou acreditar muito nisso não. Não é assim? Então, para a gente acreditar tem que ser algo palpável. Às vezes é necessário isso. Tem aquele choque. Por isso que muitas das vezes a espiritualidade utiliza a gente encarnado para ir em algum lugar onde tem desencarnados em sofrimento. Porque se eles chegam lá com a luz deles, que é elevada a um ser que ainda está apegado à parte material, ele nem enxerga, ele não sente. Precisa de um humano, né? Um cara que está encarnado, que tem um espírito ainda muito arraizado na matéria, para chegar no mesmo nível dele e fazer o socorro. Convencer ele através de igual para igual. Porque a espiritualidade superior não consegue atingir aquele ser. Então é isso que aconteceu aqui, nesse atendimento de emergência, né? Para ele foi levado algo, enquanto estava na conversa, naquele diálogo um pouco mais superior do que o conhecimento dele, ele não aceitou. Mas quando se chegou no momento da prece, aonde tocou o coração dele, que ele viu alguém que se assemelha à sua situação, aí ele atendeu. Aí ele ficou sem aquele melindre todo, sem aquela ignorância toda, ele se rendeu. Aí ele aceitou o socorro, né? Aí ele coloca aqui: como benfeitor deveria saber, estava preparado para recepcionar o irmão Giacomo e devia conhecer-lhe a história de modo a manter-lhe o diálogo memorável que foi estabelecido, combinando com a visita do bem-aventurado discípulo de São Francisco de Assis, naqueles venturosos dias do passado. Ou seja, discípulo de São Francisco, não era São Francisco, desculpa, eu entendi errado aqui. Somente a força do amor, sem melindres, nem retentivas, para conseguir o verdadeiro milagre da transformação do desvairado e facultar-lhe a oportunidade que vinha sendo adiada para a modificação interior. Então, foi falado com amor. Se fosse um debate de quem tem razão, dentro de um orgulho, dentro de uma proposta egoísta, eu sou mais que você, eu sei mais que você é burro, você é ignorante, que geralmente os nossos debates começam bem e a gente termina mal, né? Principalmente quando é um relacionamento familiar, já observaram isso? Você começa conversando com a pessoa numa boa, daqui a pouco você já está escrachando a pessoa. Se for assim, você não convence ninguém. Então a espiritualidade mostra pra gente que a gente consegue trazer a pessoa para perto da gente através do amor, das palavras sábias, equilibradas, calmas, né? Se não é naquele primeiro momento, vamos no segundo. Se não é no segundo, vamos tentando no terceiro. Mostre através de atitudes, mostre através de exemplos. Eu já lutei muito para provar por A mais B as pessoas através de ignorância. Eu não conseguia atingir pelo amor, eu não conseguia através de uma conversa. Então eu acabava sendo ignorante, né? Acabava sendo, como que fala? Altiva, autoritária. E isso não me ajudou e nem ajudou ninguém. Eu errei muito nisso aí, de querer impor as minhas ideias. Porque a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, acha pelo menos que tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente não quer que o outro sofra, a gente sabe que ele está fazendo escolhas erradas. Então, a gente tenta mostrar através do amor. Aí não dá certo, a gente vai através da dor, da forçada de barra. Não está dando certo também? Muitas vezes a gente desiste. E é uma vida que se perde ali porque você desistiu e você tinha condições de ajudar. Mas a sua imperfeição não permite que você chegue no coração do outro. A espiritualidade suprema, eles têm paciência, eles têm tolerância, eles esperam o momento certo, eles investigam a pessoa de várias formas para atingir o coração. E nós não temos esse tato. Nós queremos para hoje, para ontem, né? Nós somos imediatistas.
E às vezes a gente perde a oportunidade de auxiliar alguém porque somos imediatistas. Ah, eu tentei ajudar, não quis, então dane-se, é a escolha dela e agora eu não quero mais saber daquilo. Às vezes a gente perde a oportunidade de auxiliar alguém de verdade. Então, no atendimento, seja na nossa família, seja em centro espírita, seja com quem for, nós temos que ter tolerância, nós temos que ter paciência. É um exercício contínuo. Como eu sempre pergunto aqui, é fácil fazer essas coisas? Não é. Mas é o que eleva o espírito. Se a gente quer elevar, nós temos que buscar formas disso acontecer. E é através dos valores, dos princípios que Jesus ensinou, que a doutrina vem reforçar. Então, nós somos luzes, nós somos deuses, nós somos capazes. Jesus disse que nós somos capazes de fazer o que ele fazia e muito mais. Mas a gente perde a oportunidade porque somos egoístas, orgulhosos, autoritários. Nós temos aquela coisa de que eu sou certo, o outro é que é errado. Né? E enquanto isso prevalecer, fica difícil a comunicação, fica difícil você auxiliar alguém, porque na verdade nem você está se auxiliando com isso tudo. Né? Então aqui fica um monte de ensinamento para nós aí. Nesse atendimento de emergência, então, esse irmãozinho aí foi socorrido, apesar da sua dureza, né? E aí, no capítulo da segunda-feira, vai ser os desafios prosseguem. Isso eu tenho certeza que são muitos. Fiquem com Deus, ótimo final de semana.